Eu sou mãe de uma criança atípica, meu filho é autista e a gente voltando da terapia, hoje é um dia que a gente faz terapia e na segunda condução, vindo para casa, antes que eu pedisse na fila para passar à frente, uma vez que ele tem prioridade, ele parado na porta do ônibus, um senhor que seria a vez dele de embarcar no ônibus, ele simplesmente puxou meu filho pelo casaco para que não passasse à frente dele, não me dando nem tempo de pedir nem de explicar que meu filho é especial. Meu filho com cordão de identificação do autismo e um senhor de meia idade, provavelmente vindo do trabalho, mas ele foi muito infeliz na atitude dele. E eu só consegui dizer para ele: moço, meu filho é especial. E embarquei no ônibus logo a seguir. E como uma mãe leoa, eu passei o cartão, meu filho passou, passei na roleta e fui em direção a esse senhor. E eu falei muito, eu briguei muito, porque o meu filho não se machucou, graças a Deus, não aconteceu nada de ruim com ele, mas só o fato dele ter puxado ele pelo casaco, essa forma de agressão, eu poderia sim ter chamado a polícia para ele dar queixa, porque testemunhas estavam ao redor. Mas o pior de tudo isso que eu venho falar é de como a população, como a sociedade, ela está muito mal informada, muito mal educada e não respeita o próximo. Ainda que meu filho não tivesse nenhum tipo de transtorno, ele não tinha o direito de puxar ele pelo casaco ou pela camisa. Ele tinha que perguntar, né, o porquê que ele estava passando à frente dele. E um detalhe, quando eu consegui encontrar ele dentro do ônibus, ele estava sentado num banco amarelinho, ou seja, prioridade, né, por ser idoso. E eu refresquei a memória dele, né, o porquê que ele estava sentado naquele banco. Porque ele tinha uma prioridade, né, 60 anos, 65, e ele não queria muita conversa, e eu falei muito, eu gritei muito, mas todo mundo que estava no ônibus falou realmente que ele estava muito errado e que ele tinha mais que ficar quieto. E eu assim me contive de não pular no pescoço dele, porque eu perderia toda a minha razão. Mas eu consegui colocar para fora toda a minha raiva, toda a minha indignação e também trazer um apelo para a prefeitura, né? O prefeito do estado do Rio de Janeiro precisa ser sinalizado essas baias, os locais que a gente embarca, precisa de ser sinalizado a prioridade para as crianças e idosos, porque as pessoas não têm noção de como é importante a gente entender o espaço do outro. Falta educação no ser humano, falta educação nos homens. Porém, precisa ter políticas públicas que realmente funcionem, que realmente façam valer o direito. Porque se ali eu não tivesse voz para poder colocar para fora e colocar aquele senhor no lugar dele, ficaria por isso mesmo, como talvez possa ter ficado, né? Mas o que esse senhor, chegando na delegacia, ia dizer? Ia falar que não viu a identificação no pescoço da criança, ia falar que não entendeu, e que ia falar que não puxou, foi de leve, ainda que tivesse testemunha do lado. Então, a minha indignação com a falta de respeito, com a falta de empatia, com a falta de diálogo com o próximo. Então, assim, é o meu desabafo, é o meu apelo. Me solidarizo com muitas mães que passam por situações piores do que essa. Na fila de um banco,
aguardando um atendimento médico. Em todo espaço existem esses tipos de conflito, de falta de empatia, de um olhar humano. Então, poderia sim ter pedido ao motorista para só sair com o ônibus a partir do momento em que chegasse um policial para poder conduzir esse senhor até a delegacia junto comigo, junto com a minha criança. Não fiz, mas reforço, é necessário que a prefeitura possa sinalizar com faixas de fila para prioridade. Porque todas as vezes que eu embarco nesse mesmo ponto, eu preciso estar pedindo a quem está na fila para deixar eu passar com meu filho. Ele não sabe esperar, ele logo quer sentar. Então, se eu for para o final da fila, quando a gente embarcar, não vai ter mais lugar para sentar. Ou seja, não existe prioridade. Eu preciso contar com a educação de alguns, com o respeito com o próximo de alguns. Hoje eu não tive nem tempo de pedir. Meu filho foi puxado pelo casaco por esse senhor que ouviu muito, mas quando ele desceu no ponto dele, ele ainda soltou um palavrão muito feio. Então as pessoas precisam ter consciência de que a doença ela não escolhe. O autismo também, eu falei muito claro para ele, o autismo não é doença, é um transtorno, e falei que o doente é ele, por não ter noção do que ele estava fazendo. Então, para as mães, para os pais, para as famílias que têm criança com algum tipo de transtorno, crianças atípicas, virem leoas mesmo, virem leões, porque só nós sabemos a dificuldade, o medo, a insegurança que nós temos quando saímos com nossos filhos ou deixamos nossos filhos sair. Meu filho é não verbal, autista não verbal. Então, uma situação dessa, onde ele não vai saber resolver e se expressar, o coração de uma mãe fica muito apertado. Então, mais empatia, mais amor no mundo e mais trabalho, mais políticas eficazes que funcionem de verdade. Precisamos respeitar o próximo, independente de ter algum tipo de transtorno, alguma limitação. Precisamos respeitar o próximo.